Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pensa Podcast e uma edição mega especial, uma temporada mega especial, que é o Pensa Podcast na Show Agro. Eu, Bruno Martinelli, estarei entrevistando cada um dos palestrantes convidados aqui, que estão palestrando nessa 7ª edição. E nosso primeiro episódio é com um cara, assim, fora da curva em conhecimento. Tive o prazer de assistir pela primeira vez a palestra dele agora, falou sobre verticalização no agro, um cara de pensamento rápido, dinâmico, ele é administrador, vou deixar, ele fala, vou pegar uma colher aqui, administrador, certificado internacional em mediação de conflitos. Negociação e mediação de conflitos. Negociação e mediação de conflitos. O que mais? Mestre em agronegócio. Mestre em agronegócio e uma carreira ali, se eu não errei nas contas ali, de mais de 10 anos de experiência, ministrando treinamentos, atendendo todas as empresas dessa cadeia que é o agronegócio. Pessoal, eu estou aqui com Jean Matos. Seja muito bem-vindo ao Pensa Podcast, Jean. Muito obrigado, fico muito feliz em poder contribuir e discutir um pouquinho sobre o que o nosso agro tem de melhor. Errei alguma coisa aí na apresentação? Esqueci alguma coisa? Tá tudo certo, Bruno, tá tudo certo. Jean, é o seguinte, falando muito honestamente, eu gostaria muito que a gente tivesse 1 hora e meia, 2 horas para poder falar de agro, que seria maravilhoso, mas sei da sua agenda, então quero primeiro agradecer o seu tempo e vou direto ao que interessa. Você falou hoje aqui na palestra sobre verticalização no agronegócio. E nós temos falado muito aqui em Paragominas e região sobre verticalização. A Coopernorte está sendo a pioneira, com a inauguração dessa agroindústria, lançando essa iniciativa de agregar mais valor ao produto. Queria saber de você, como é que você vê essa iniciativa, como é que você vê a importância da verticalização dentro da cadeia do agronegócio, principalmente em um lugar, em uma região como é a região de Paragominas, que é tão pujante no agro e incrivelmente ainda não verticalizava. Como que você está vendo todo esse movimento? Todos vão ganhar, Bruno. A realidade é essa, né? A verticalização, ela é um processo de agregação de valor, né? Essa é a grande realidade. O Brasil é muito conhecido como produtor de commodity. Então a gente produz muito produto in natura, exporta e acaba não agregando valor na cadeia, né? O processo de agroindústria, né, de verticalizar, isso daí que a Coopernorte está aí capitaneando, né, junto com os produtores, é justamente para que a gente consiga abocanhar uma parte do valor de crescimento do agronegócio da industrialização do produto e não de venda de processo in natura. Isso vai trazer vantagens positivas para todos da cadeia, para o próprio produtor, na otimização da propriedade dele, na viabilidade da propriedade, para a própria cooperativa, no processo de crescimento, viabilidade e para a sociedade como um todo, né? Que vai gerar mais emprego, vai gerar desenvolvimento, segurança, felicidade e dar aquele sentimento de orgulho de você ver o seu produto na gôndola do supermercado. Eu acho que esse é um das grandes sacadas importantes que eles estão construindo aqui com maestria. Então, a verticalização é hoje sim uma das grandes estratégias de agregar valor no processo cooperativista para que todos da cadeia ganhem. Maravilha. No penúltimo episódio do Pensa Podcast, eu falei com o senhor Basílio, o presidente da cooperativa, e falamos muito sobre verticalização. E uma das coisas que ele focou foi justamente até no que é o slogan desse momento da cooperativa, que é do campo para a mesa, da cooperativa estar participando de toda essa cadeia produtiva. Incrivelmente, muita gente ainda tem uma dificuldade de entender o que é verticalização. E eu queria que você, por gentileza, utilizasse tantos exemplos que você utilizou na palestra, naquela questão do café, e também daquele conceito que você trouxe do que é verticalização, que você falou de otimização. Na sua visão, para simplificar para a galera que nos assiste, o que é essa verticalização? Para falar bem a verdade, comecei a palestra aqui cantando uma música, que todo mundo conhece, que é Dormir na Praça, de Bruno e Marrone. E que no fundo não é de Bruno e Marrone. Todo mundo já ouviu no seu carro, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Essa música é de um compositor chamado Elias Muniz, que poucos conhecem, poucos sabem, mas que tem o talento de escrever, de produzir. Alguém embalou isso, que nós conhecemos como Bruno e Marrone, embalou, lapidou e vendeu para o mercado. Agregou valor. Agregou valor e vendeu para o mercado.
E cada vez que nós estamos escutando no Spotify, por exemplo, essa música, cai um dinheirinho no bolso do Elias Muniz. Ele é o produtor da música, né? Ele que fez a música. Ele é o compositor, no caso, quando a gente fala do mercado musical, né? Então, a verticalização é esse processo de agregar valor. Nem sempre eu consigo fazer tudo, mas eu encadeio processos para que aquele produto meu ele tenha mais valor. Se talvez ficasse com ele, estaria cantando em barzinho essa música até hoje, ninguém conheceria, né? Eu vejo o café, por exemplo. Uma xícara de café, considerando o café in natura, ela vale 0,02 centavos. Se eu já pegar, torrar e embalar esse café, ela já vai valer em torno de R$ 2 a xícara. Se eu colocar num barzinho, num pub bonito, ela vai valer 4, 5, 6 reais. E se eu vender com a embalagem do Starbucks, chega a 10 reais, o mesmo café. Então, esse processo de agregação de valor é verticalização. É quando a gente consegue encadear o processo como um todo, e aqui numa única empresa, né, falando bem claramente isso, né, uma única empresa, que vai fazer com que o produto in natura do próprio produtor que está aqui na Coopernorte seja embalado com a marca Coopernorte e vai dar maior disponibilidade para ele, para a cooperativa e para a sociedade. E você trouxe um ponto agora que eu confesso que eu ainda não tinha visto sob esse prisma, que falar em verticalização por si só, né, a verticalização acontecer já é muito bom para qualquer região. Mas agora que a minha ficha está caindo, que a verticalização implementada pela Coopernorte, ela abrange o processo do início ao fim, porque o produtor, o cooperado, ele está plantando e ele está trazendo o grão para a cooperativa e a própria cooperativa, com a agroindústria, está gerando esse produto final que vai para a gôndola do supermercado, né? Inclusive, ontem nós estávamos aqui em treinamento, estava ministrando um treinamento para o time comercial que faz justamente a venda do grão para a venda do grão, não, a venda do cereal mesmo, do arroz, do feijão, do milho pipoca, para as redes de supermercado. E é muito mais complexo você verticalizar quando você abrange todas essas etapas, né? Porque normalmente nem todo mundo que verticaliza, ele faz todas as etapas do processo, né? Nem sempre. Nem sempre vai fazer todas as etapas do processo. Por isso que eu até falei no final ali que um dos grandes desafios é o gerenciamento dessa cadeia, né? Um dos grandes desafios é ter um bom planejamento estratégico para gerenciar esse processo como um todo da cadeia, da produção do produto in natura até chegar na gôndola do supermercado. Aqui vai ser o grande desafio de transformar essa verticalização em sucesso, né? Maravilha. Jean, falando um pouquinho além de Coopernorte, quero explorar aqui um pouco dessa essa sua trajetória, conhecendo o Brasil inteiro, inclusive com experiências internacionais. Muito se fala sobre Paragominas, quando você observa sob uma perspectiva de comparação, uma perspectiva comparativa, falar de grandes fronteiras do agronegócio em outros tempos, como Sorriso, Lucas do Rio Verde, enfim, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, grandes cidades que despontaram no agronegócio. E eu já vi muita gente falando, poxa, Paragominas eu já vi pessoas dizendo que é a última fronteira do agro no Brasil, eu acho que talvez seja um pouco otimista demais, e outros dizem que é a atual fronteira do agro, mas que de fato Paragominas tem um potencial ainda, um potencial de crescimento muito grande. Nessa sua experiência, no seu conhecimento de viajar tanto, como é que você vê, sinceramente, Paragominas no cenário nacional do agronegócio, em relação às empresas que já estão instaladas aqui, em relação ao potencial de crescimento, ao que pode ser e a relevância que ela pode vir a ter no cenário nacional e internacional do agro? Como que você enxerga Paragominas e região? Se você pegar o Brasil da metade para baixo, a fronteira agrícola praticamente já está toda tomada. Você não consegue mais abrir áreas, né? Você tem que aumentar a produtividade. Agora, nós estamos aqui numa região, ainda você tem grandes possibilidades de abertura de área, né? Então eu vejo a região aqui de Paragominas, o próprio Pará como um todo, mais para cima, aqui você tem possibilidades de abertura, você tem fronteiras para abrir ainda. Já é um grande expoente, né? Grande desafio aqui é a logística, né? Que está sendo trabalhado. E agora, até propriamente nós falamos da verticalização, né? Essa agroindústria sendo criada vai dar uma visibilidade muito grande para essa região, tenha certeza absoluta disso, porque nós vamos atingir uma pessoa que não conhece aqui ainda, que é o consumidor final que está no supermercado,
Se fala muito do agro aqui do Pará, você tem que falar com gente que convive no agro, né? Gente, Agora, daqui a senão- pouco, a pessoa tá vendo, peraí, esse arroz aqui lá do Pará, peraí, do Cooper Norte, Estão plantando arroz estão no plantando Pará? arroz no Pará. Então, exatamente, isso vai dar uma visibilidade muito grande. Então, eu vejo assim, é até por isso que tem muita gente migrando para cá. E não só exclusivamente do agro, né? Olha o que vai acontecer agora. Com essa parte da agroindústria, vai surgir muitos empregos na área de TI, na área de recursos humanos, na área de finanças, na área de marketing, que vão trabalhar na agroindústria. E essas pessoas vão ter que migrar para cá, né? Nós temos falta de mão de obra também nessa região. Então, eu vejo assim, Bruno, como uma menina dos olhos de desenvolvimento do Brasil, essa região norte como um todo. Tem muita fronteira agrícola para abrir ainda, tem muita possibilidade de aumento de produtividade de manejo, porque ninguém imaginava plantar soja nessa região há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então hoje você já tem alta tecnologia de produção aqui, mas a produtividade vai aumentar com certeza absoluta. Então a menina dos olhos do Brasil do agro, com certeza absoluta. Bacana. Você tocou num ponto muito interessante aí, que é onde você não tem mais possibilidade de abertura de área, você aumenta a produção, melhorando a produtividade. Queria aproveitar também a sua experiência para saber de você, como é que você vê, aí eu não estou falando só de Paragominas em si, mas como é que você vê hoje essa integração da tecnologia com a agricultura, com a pecuária, ao mesmo tempo que nós já temos muitos produtores com a mente totalmente aberta, né? Nós temos, por exemplo, estava conversando com o Michel Capelari ontem e eu falei, Michel, quantos por cento das suas áreas são pulverizadas com drone e quantos por cento ainda é o método convencional? Ele falou, cara, eu já faço 100% drone. 100%? Sim. Então, ao mesmo tempo que você tem pessoas como o Michel que já não utiliza mais outro tipo de pulverização que não seja por drone, você tem pessoas que ainda acreditam que talvez drone não seja uma solução. Você que convive tanto com produtores, com empresários do setor, você ainda vê uma grande parcela do produtor rural não aberto à tecnologia ou não aberto o suficiente para trazer para dentro da lavoura tudo aquilo que é possível? Como é que é a sua visão sobre esse ponto? São vários pontos aí, né? O Brasil é muito grande. Então, se você pegar mais para o sul do Brasil, nós temos pequenos produtores rurais, né? Produtores mais pequenos, que aí o nível de aplicação de tecnologia é alto, mas talvez não tanto quanto uma fazenda grande que você tem aqui, né? Então, por exemplo, como o Michel, conheço bem ele, sua aplicação total com drone. Então, é mais complexo chegar totalmente essa tecnologia lá para produtores menores, né? É um desafio maior desse processo aí. Mas eu vejo assim, ó, o Brasil tem a menor idade média de produtor rural do mundo hoje, que é 46 anos e está caindo. A gurizada voltou para casa e quer trabalhar e quer trazer tecnologia. Então a gente tem quebrado inúmeros paradigmas. Mas o Brasil é muito grande. Coisas que são paradigmas aqui não são lá no Mato Grosso, por exemplo, que são diferentes do Goiás, que são diferentes do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né? As integrações, as formas de visualização são diferentes. Mas eu vejo assim, o aumento, nós já somos primeiro em soja, carne de frango, terceiro, primeiro em suco de laranja, primeiro em café no mundo. E milho, por exemplo, que é uma grande cultura aqui do Brasil, ainda não, mas estamos aumentando a produtividade também. Então o Brasil está aberto, o produtor eu vejo ele aberto à tecnologia. Às vezes você tem ainda o pai, o senhor mais antigo, mas o filho dele está lá influenciando, está mudando as gerações, o processo de sucessão está bastante rápido e a gente só tem a ganhar com isso, né? Eu estou conferindo aqui o nosso tempo. Cara, conversar com pessoas inteligentes e com conhecimento de causa é bom, é maravilhoso, na verdade, mas quando você tem tempo, quando tem pouco tempo, a gente tem que ficar regrando. Cada coisa que você fala aí, como se diz lá em Minas, a gente puxa uma pena, vem uma galinha. Você levantou um tema aí que daria uma excelente discussão. Eu já vou colocar como uma das nossas últimas perguntas aqui. Como é que você vê nessas suas andanças aí a questão da sucessão no agro? Isso é uma coisa que os meus clientes e a audiência do Pensa Podcast, que em sua grande maioria é formada por empresários do agro, produtores rurais e pecuaristas, e a gente tem falado muito sobre sucessão. Nós temos grandes exemplos aqui, raros, grandes exemplos, mas raríssimos, de jovens que estão sucedendo os pais, mas nós temos aí uma imensa maioria que não querem fazer a sucessão, não querem continuar no agro. E quando você trouxe essa informação de que nós temos a menor média de idade de produtores, eu não sabia, e você ainda trouxe a informação complementar de que essa galera que está assumindo já vem com a mente mais aberta.
mesmo com toda a grandiosidade do Brasil e com as diferenças que vai ter de região para região, você tem essa percepção de um modo geral também? A maioria dos filhos não querem realizar a sucessão ou na sua região é mais diferente? Como é que você vê isso? Não, eu vejo hoje que a grande maioria vai realizar a sucessão. A gente tinha uma métrica antigamente, eu dei aula muito tempo na agronomia, a gente tinha uma métrica mais ou menos que em torno de 60% a 70% dos alunos formados, eles iriam trabalhar em empresas como a Coopernorte, cooperativa, empresas multinacionais do agro, e 20% a 30% se dividiam entre voltar para casa ou ficar na academia, fazer mestrado, doutorado, para ir para pesquisa ou dar aula. E isso mudou completamente nos últimos anos. Hoje, 50% estão voltando para casa. Esse primeiro dado, de quando você selecionava, nós estamos falando de quanto tempo atrás? Estamos falando de 10 anos atrás, não mais do que isso. Foi ontem. Ontem. E hoje, por que aconteceu? O agro foi comunicado para o Brasil. Até pouco tempo atrás, a pessoa tinha vergonha de ser colono. A minha realidade era essa. E hoje não, hoje a pessoa entende que o agro ele é o forte pilar de sustentação da economia do Brasil, da geração de riqueza, tudo é agro, essa camisa que eu estou vestindo, nós estamos sentados nisso daqui, a comida que comemos, a água que tudo é agro. Né? Então, entendeu-se isso. Aí veio toda uma leva de músicos, de música, de estilo musical, country, agro, as meninas da pecuária, meninas envolvidas, movimentos de mulheres do agro. Então o agro ganhou holofotes muito grandes, o que chamou a atenção da juventude, que começou a voltar. A gente chamou isso de êxodo ao contrário, começou a voltar para casa. Meio que o agro está na moda, né? Isso, exatamente isso, né? As feiras, grandes feiras do agronegócio hoje são absurdamente movidas pela juventude, você começa a perceber isso bem, né? Então, as máquinas super tecnológicas, a gurizada gosta muito disso, né? Inteligência artificial. Então, eu vejo assim que nós estamos baixando a idade média do produtor rural justamente por isso. Porque está havendo esse processo de sucessão. Tem que ter uma preocupação bastante da empresa rural, efetivamente, né? O pai que abriu, por exemplo, a área lá, em criar um sucessor e não um herdeiro. Porque a partir do momento que ele cria um herdeiro, ele não vai querer suceder, né? Então, a sucessão tem que ser tratada desde criança. Tem que ter elementos que você faça ali, querer ficar no campo, gostar do campo, mostrar que o campo faz a diferença, né? Antigamente, até os próprios pais falavam assim, não, meu filho vai estudar, não vai ficar na roça. Então, isso tem que mudar esse paradigma também, né? Uma pequena propriedade hoje, ela tem a capacidade de tratar famílias com grande capacidade de sustentabilidade, de valor, de crescimento. Sim, de valor e de valor monetário também. Sim. Né? As pessoas que enxergam, de fato, a propriedade rural como uma empresa, nós estamos falando aí de faturamentos multimilionários, dezenas de milhões, que talvez se o cara fosse ali fazer um direito, ser um colega advogado, ser um médico, ele não conseguiria fazer uma empresa prosperar para faturar e vender o que acontece no agro, né? Você tocou num ponto interessantíssimo também sobre comunicação. Uma das conversas que nós temos bastante aqui com produtores rurais, principalmente até em função das últimas eleições, onde quase a totalidade do agro tinha um caminho muito claro, uma ideia muito clara definida, e a gente conversava muito sobre como às vezes o agro falha em se comunicar com a população, que está mudando agora. Concordo Sim. com você, mas acho que ainda é muito pouco. A grandeza do que o agro faz, a importância do que o agro tem, ele precisa se comunicar melhor. E é tão complexo, se a gente for entrar nisso, porque é como você falou, a sucessão ela começa errado quando o pai fala que meu filho não vai ficar na roça, meu filho vai estudar, quando na verdade seu filho precisaria estudar porque não é roça, é a empresa. E muitas vezes o filho não quer suceder porque ouve o pai falando mal ali. E eu acredito muito que o caminho também é essa mudança de comunicação. Na sua opinião, já começou? Você já sente que hoje o agro consegue se comunicar de forma diferente ou da forma correta? Perfeitamente, estamos tendo um exemplo aqui. Quantos podcasts temos hoje falando sobre agro? Milhares, influencers, muitos. Feiras extremamente chamativas, com um monte de atração, muitas. Quantos programas de televisão hoje? Antigamente a gente se ouvia falar do Globo Rural domingo de manhã. Era só e ninguém assistia praticamente, só quem era realmente do agro. Hoje não, a gente já tem múltiplos canais, tem canais exclusivamente do agro, então eu acho que a gente avançou demais nesse contexto. Claro, sempre tem espaço para mais, tem que comunicar mais, mas um bom trabalho já foi feito e esse trabalho efetivamente mostrou o agro para o Brasil e mostrou o agro para essa força de trabalho jovem
que começou a defender. Nós precisamos defender, porque existe muita fake news aí do agronegócio, que o agro não é sustentável, não, nós temos que quebrar isso. Imediatamente. E a comunicação é um veículo fundamental para isso. Um trabalho como esse que você está fazendo é fundamental para levar essa informação verdadeira, verídica, clara, honesta para todos da sociedade. Trazer conhecimento, trazer clareza para as pessoas. Exatamente né? isso. Jean, estou vendo aqui nosso tempo quase esgotado. Quero encerrar com você falando um pouquinho disso que você faz, né? Eu passei ali suas credenciais e tal, palestrante, mas qual é o seu envolvimento com o agro? Qual é o seu trabalho para a galera também que ainda não te conhecia, saber do que é que você faz? Fala um pouquinho aí para a gente. Bem, eu fiz mestrado em agronegócio, isso que me conectou a esse mercado. Eu trabalho com palestras, né? Treinamentos, workshops e tenho um programa de mentoria personalizado. Hoje tenho mentorados aí no Brasil inteiro. Focado em inovação no agro, né? Liderança e desenvolvimento de times e negociação. Os principais trabalhos que eu faço são trabalhos na área comercial, na área de negociação dentro do agronegócio mesmo. Então, rodo esse Brasil aí afora, tenho clientes no Paraguai, na Argentina também, levando essa mensagem do agro aí em eventos como esse, na feira, ou eventos em company, através do programa de mentoria, trazendo temas como desde a verticalização até o processo de negociação. Então, essa é a minha jornada, estou há mais de 10 anos nesse mercado aí e construindo uma imagem positiva do agro. Maravilha, cara. Essa sua última frase ela é perfeita, porque eu entendo que é isso que a gente precisa. O fato desse podcast existir e falar muito com o agro é com essa finalidade, construir uma imagem positiva do agro, uma imagem verdadeira. Né? A gente não precisa inventar nada. Se nós conseguirmos comunicar a verdade do agro, eu acredito que já é um grande trabalho. Onde é que a galera te acha? Esse podcast aqui ele vai para YouTube, vai para Spotify, todas as plataformas de áudio. E aí a galera que está nos assistindo, nos ouvindo, vai poder clicar na descrição e te encontrar nas redes sociais. Onde é que a gente te acha aí? Vou me encontrar no Instagram, @jean.matos.oficial, no LinkedIn Jean Matos. Meu site também, www.jeanmatos.com.br. Acho que esses três canais aí facilmente me encontram. Quiser contratar o Jean, falar com o Jean, um desses três aí te acha. Acha completamente. Eu estou muito feliz de poder estar tendo esse bate-papo contigo, mas é triste no sentido da gente ter que ter uma conversa tão breve. Então já fica o meu convite para, num próximo momento, numa próxima vinda aí, você avisar com um dia de antecedência para a gente poder fazer um episódio maior, falando de mais temas, né? Às vezes eu convido as pessoas para ir no podcast, elas falam assim, quanto tempo de duração? Eu falo, quanto tempo você tem? Porque se durar 3 horas, para mim é diferente. Então eu já fiz episódios de 3 horas e de 50 minutos. Né? Então ter uma conversa maior com você, sem roteiros, sem limite de tempo, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Já fica feito esse convite, junto com o agradecimento pelo seu tempo. Tenho certeza que que nós falamos aqui vai agregar muito valor para essa galera do agro, para quem não é do agro também conhecer um pouco mais disso. Muito obrigado pelo seu tempo. Fique à vontade para se despedir, deixar sua mensagem aí para a galera que está nos ouvindo e nos assistindo. Eu agradeço, Bruno. Foi um prazer poder discutir. Eu sempre gosto muito de falar sobre o agro. Como eu falei, levar uma mensagem positiva, verdadeira, honesta. Me localizem nas redes sociais. Uma coisa que eu gosto demais é de fazer conexões, seja para negócio, seja para amizade, seja para troca de informação. Fico muito feliz e o convite está aceito. Assim que eu tiver a oportunidade, nós faremos um episódio maior. Perfeito, muito obrigado. Perfeito. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pensa Podcast com o Jean Matos. Vou deixar aqui na descrição do episódio, você que está assistindo aqui embaixo, só você clicar, vai ter todas as redes sociais dele, o contato dele, tá? E seguimos a nossa saga e a nossa jornada com essa série especial do Pensa Podcast, edição Show Agro, falando com todos os palestrantes que estarão aqui na feira em episódios rápidos, dinâmicos, mas como foi esse daqui, carregado de muita informação e conhecimento para vocês. O Pensa Podcast está no Spotify, no YouTube, em todas as redes aí que são possíveis, né? Todas as plataformas de ouvir podcast. Clica, segue a gente, acompanha a gente no Instagram também para ficar ligado ali nas datas, nos cortes e nos principais movimentos. Eu sou Bruno Martinelli no Pensa Podcast e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até lá. Obrigado, meu querido. Show de bola. Oi!